Boa noite, pessoal! Estamos aqui na nossa segunda live da nossa série, né, dos avanços, o romper profissional, além da capacitação. Eu vou chamar minha colega já para participar. Quem vai participar conosco hoje é a Aline Ribeiro, ela é psicanalista e nós vamos ter uma conversa hoje bem interessante. Deixa eu chamar. Aline, dá uma olhada se você chegou aí, já te vi por aqui. Boa noite, boa noite. Olha ela aí. Olá. Botei um filtrozinho para ficar muito mais bonito. Ah, Oi, Renata! Boa noite, meu amor. Tudo bem com você? boa noite, tudo bem, graças a Deus. E Tá você? ouvindo bem? Sim, dá para ouvir bem. Maravilha. Estamos te ouvindo. Tá ótimo. Eu vou te apresentar aqui, vou pedir para você se apresentar, na verdade, né? Sim, Pessoal, essa é a Aline. A Aline é uma querida. A gente já tem conversado aí um tempinho e temos aí uns pontos em comum. E aí eu convidei a Aline para vir participar conosco dessa série, porque tem tudo a ver, né, com a nossa dinâmica aqui. E a gente precisa esclarecer alguns pontos aí para ajudar os profissionais, as pessoas, as mulheres a evoluírem aí na profissão, na carreira. Então, Aline, eu vou deixar você à vontade para você se apresentar, falar de onde você fala, falar um pouquinho de você, para gente, para o pessoal te conhecer também. maravilha. Bem-vindo. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Aline. Hoje atuo como psicanalista, né? Vem aí de algumas, né, desse processo de transição de carreira. Sou de São Paulo. E quando a Renata chamou para a gente falar sobre esse tema, a gente conversar um pouquinho, né? Esse bate-papo eu achei bem interessante, porque eu venho também desse processo de transição de carreira, né? Então, acho que vai ser um bate-papo bem gostoso. É muito bom estar aqui. E já te agradeço aí pelo convite. Que bom. Eu fico muito feliz por você ter aceitado, porque às vezes, Aline, eu acho interessante a gente trazer uma outra visão, um outro olhar, né? A gente sabe que o nosso público aqui, a maioria é composto por mulheres, mulheres já numa fase até dos seus 40 a mais, mulheres de 30, 35, mulheres que estão mudando de posicionamento na carreira, outras que estão iniciando uma carreira agora, né, mais jovens. E a gente sabe que existem dores que são comuns, né, a todas. E eu quero já que você comece, que você entre e fala pro pessoal de onde que você está falando. Sou de São Paulo, São Paulo. Aí, Agora de São Paulo. agora você está em São Paulo. Então tá Isso. bom. Ô, Aline, É, começa assim, já falando para mim, já vamos entrar nesse assunto logo para a gente aproveitar esse tempo e a gente não perder muito aqui, porque a gente sabe que passa rápido, né? sim. Eu acho que até, inclusive, as histórias que a gente traz de vida podem ser, assim, pontos que trazem uma elucidação, né? E as pessoas começam a se entender como a criar uma empatia, a se entender, né? Ver a posição na vida que elas estão, porque quando a gente olha para o Instagram parece que é tudo lindo, maravilhoso, e que ninguém tem dificuldade, ninguém trava nos processos, né? E eu sei que você tem uma experiência, eu sei que você tem uma história de vida bem interessante também. Eu queria que você colocasse para nós um pouco. Sim, claro. Eu acho que tudo é para agregar, né? E da história, justamente quando você falou sobre esse processo de transição de carreira, eu achei super interessante, porque eu já venho desse processo, né? E vou pegar bem o último agora, que eu me formei em Direito, ou seja, foram 5 anos dentro da faculdade. Quando estava terminando, eu fui para o fórum, já estava, né, no meio, e de repente eu me senti ainda perdida,
que é inclusive uma das perguntas que mais para frente eu vou deixar aqui para esse pessoal que está assistindo. Meninas, muito bom ter vocês aqui. Tô vendo que tem umas mocinhas aí que eu... Olha aqui para vocês, muito bom ter vocês aqui com a gente. E para o pessoal que vai assistir depois, quando tiver gravado, né? Então, eu vou deixar algumas perguntas que vai gerar reflexão mesmo, né? E eu lembro que nesse processo, eu vou te falar que sempre foi uma busca por respostas, sabe? A gente tem aqueles sonhos de criança de conquistar muitas coisas e a gente vai atrás e a gente às vezes está num lugar e começa a se bater e fala, não, não é aqui, eu quero mais. A resposta que eu procuro não está aqui. E aí fui para a faculdade, foi 5 anos, depois fui atuando e fui me identificando com algumas coisas e outras eu fui vendo que não estava ali. E eu comecei a comer minhas emoções. Tava assim, desesperada, comendo as emoções, em busca de resposta, e não tinha as respostas, e não desistia de buscar, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo mal para mim mesmo. Já estava me sentindo assim, muito pressionada, como se eu estivesse carregando um peso muito grande. E eu lembro que não tem como eu não falar dele, que é o Pablo Marçal, não é? Levantando campanha de política, mas foi justamente para a gente ver como é interessante, às vezes, quando a gente abre a boca e, dependendo do que a gente fala, como a gente alcança uma outra pessoa com aquela frase, com aquela palavra. Por um acaso, eu nunca tinha ouvido falar de Pablo e eu ouvi uma frase dele que ele apontava o dedo para a tela e ele dizia, boca fechada mata. Tem muita gente precisando ouvir o que está dentro de você e elas estão morrendo porque você não tem coragem de falar. Justamente naquele momento, eu lembro que eu tinha comido salgados, coxinha, chocolate. Eu estava lá no Netflix e assim, porque eu estava fazendo uma coisa que não estava me fazendo tão bem. Não queria aquilo ali. Não era aquilo. Dentro de mim, eu tinha certeza que não era aquilo. Ia me dar retorno? Ia dar dinheiro? E sim, mas não era aquilo. Eu não estava, sabe, era como se não estivesse encaixando. E aí, quando eu ouvi aquela frase dele, me deu um mal-estar, uma vontade de vomitar, e daí ali eu comecei a chorar e falei, cara, é isso. Não tem a ver, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo. E aí fui atrás de buscar coisas sobre mentalidade, fui fazer cursos, e assim, aquele dia, aquilo que eu ouvi dele foi um grande destravar para mim. Porque eu já vinha num processo, me sentia presa. Aquilo me deixava, eu me sentia muito frustrada naquele momento. E ali eu tive coragem. Só que eu não tive essa coragem, eu tive medo também. Eu tive muito medo. Eu pensava, o que vão falar? O que minha família vai falar? Sabe? Eles sabem que eu, tanto que eu lutei esses 5 anos dentro de uma faculdade, eu já estava trabalhando dentro de um fórum, já estava... Ou seja, o que eles vão falar? Sabe? E como que eu vou justificar para essas pessoas? E eu falei, não, mas é isso. E as coisas, conforme eu fui andando, fui caminhando, as coisas foram se tornando muito mais leves. Eu costumo dizer que a gente precisa se colocar em movimento. E quando a gente se coloca em movimento, Deus, ele vai fazendo as conexões, ele vai colocando, sabe, aonde a gente tem que ir, ele vai botando o caminho, mostrando o caminho que a gente precisa seguir. E aí, de repente, olha onde eu vim parar. Saí do direito e vim hoje como psicanalista. Passei por alguns outros cursos, TRG, fui me formando, constelação sistêmica. Hoje eu sou pós-graduada em constelação. Estou finalizando outra pós agora em neuropsicanálise, porque a gente está sempre buscando. Mas foi aonde eu me identifiquei. Tem desafios? Tem. Mas a pergunta que eu deixo hoje é: aonde você vai estar daqui a 5 anos? Aonde você está hoje? O que você está fazendo hoje? Você consegue ver que isso vai te levar ao teu sonho daqui a 5 anos? Ou será que aonde a pessoa está hoje está um peso tão grande, daqui a 5 anos ela vai estar no mesmo lugar, infeliz, reclamando das mesmas coisas, levantando, e quando levanta já sem energia, exausta, sabe? E entra naquela rotina, e daqui a 5 anos? Porque, Renata, passa assim. É no piscar de olhos, quando você vai ver, você já chegou. Já foi, né? Já. Eu penso assim, Aline, eu acho que todas as mulheres, principalmente, os homens também têm essas questões, mas existem momentos na vida da gente e que a gente se coloca a refletir, né? Essas situações que a gente está passando na vida. E tem pontos decisivos e que se você não se posiciona, você não toma uma decisão, a vida te leva e você não sabe nem para onde está indo. Existem pontos, né, momentos na carreira, pontos específicos que você ou vai ou você fica fadado a um processo de empacamento,
eu falo, porque é um empacamento. Você fica ali, você não está feliz de onde você está, e você repensa as coisas que realmente fazem sentido na sua vida, e de repente você vê o tempo passando, olha para trás, os filhos já cresceram, né? A família já está tomando um outro rumo, numa situação diferente, e você não está vivendo com propósito. E eu acho que a maior dor é essa daí, é entender o propósito, né? E como é difícil a gente achar esse propósito quando você se percebe num lugar que não é o seu, né? Eu acredito que todo mundo já tenha vivenciado uma situação de um emprego algum posicionamento profissional que não gostou ou que não estava se sentindo bem em determinado lugar, né? Como é difícil você passar por esse processo. Eu, na minha vida profissional, eu já tive em vários momentos assim que eram conflitos, né? Momentos, às vezes, períodos longos e conflitantes de busca interna ou entrar naquele automático e não saber para onde está indo. E eu penso assim, se a pessoa está buscando um reposicionamento, se a pessoa está buscando uma melhora na carreira, um norte, por que não entrar numa área onde ela já tem afinidade, onde ela gosta, onde ela encontra um propósito de vida, né? Eu entendo que a gente não está aqui à toa. E muitas vezes as pessoas acabam passando por cima disso, né? Existe um chamado interno que é muito forte e que não é só dinheiro. Isso, às vezes as pessoas não entendem, mas não é só dinheiro. E quando você passa por isso, quando você transpõe essa questão, essa barreira, às vezes você muda de trabalho e você está muito mais feliz em um lugar que você está ganhando menos, né? Isso existe. E hoje a gente vê esse ativismo louco buscando apenas o lado financeiro, né? O que você acha a respeito disso? É bem assim mesmo. Quando a gente foca só no dinheiro, vai se tornando um peso, né? Porque imagina, você acorda todos os dias, você entra numa rotina, fica meio que robotizado, automatizado aquilo ali. E ninguém é feliz desse jeito. E a verdade é que as pessoas, a gente, não digo as pessoas, né? É isso mesmo. A gente carrega muitas crenças, né? Que às vezes eu tô ganhando o suficiente para manter a minha casa, mesmo eu tendo muito maltratada no meu trabalho, ou eu tenho que acordar muito cedo, o desgaste emocional é muito grande, ou seja, eu não consigo fazer nada para mim, porque eu acordo muito cedo, ou seja, eu estou dedicada só àquilo. Quando eu chego em casa, eu estou exausta, eu não consigo fazer outra coisa, ou seja, eu não faço nada para mim, eu não faço nada para o reino, eu não faço nada que me alegre, eu não faço nada. Ou seja, é como se tivesse robotizado a coisa. E a diferença, quando você está fazendo algo que te gera prazer, é essa comparação que eu faço hoje, sabe? É leve. Você faz com prazer. Você não considera tanto que aquele trabalho é meu emprego, aquele. Não. Você faz com prazer. Quando você pensa que não, você já criou outro projeto, você foi fazendo outras coisas, e é leve, é gostoso isso, entende? E eu acho que as pessoas, elas acabam tendo muitas crenças que de repente eu não tô pronta, porque isso é uma das coisas, né, Nata? Tipo, a gente acha que vai chegar um momento que a gente vai falar, não, agora eu tô pronta, eu posso ir. Não. Não existe isso de estar pronta. A gente vai sem estar pronta mesmo. Exatamente. E não existe aquilo também. Eu vou quando eu não tiver medo, eu vou estar preparada. Não, é com medo mesmo. Sabe? Você usa o medo e a coragem e só vai. Sabe? Não tô pronta. Então começa. E é engraçado, porque a gente também tem tanta coisa, né? A gente vai falando assim e a gente vai se identificando ao mesmo tempo com a nossa própria narrativa. É. Mas
é essa, que a gente precisa se desafiar, porque a gente carrega muitas crenças, né? Então, que eu não sou boa o suficiente, que eu não estou pronta, o que vão falar, eu não sirvo para aquilo, eu nasci para fazer isso aqui, eu estou ganhando pouco, mas pelo menos eu me mantenho. Meu patrão me trata mal, mas pelo menos esquece o sonho, nunca ouviu nem, sabe, propósito de vida, prazer, fazer as coisas com prazer. E eu não estou falando que é fácil, que não tem desafio, que não tem dificuldade. Mas a gente tem duas escolhas. Ou a gente enfrenta o desafio ruim de permanecer no mesmo lugar para o resto da vida, culpando as pessoas. Às vezes os filhos, eu me mantive aqui por causa dos meus filhos. Porque eu não podia, então eu me mantive aqui. Os filhos cresceram, foram embora e continuam no mesmo lugar. Ou vai culpar o marido, ou enfim. Mas não puxa a autorresponsabilidade, assim, de dizer, cara, peraí, eu só tenho essa vida. Não tenho outra. Eu só vou viver essa daqui. Se eu não fizer acontecer e não for o melhor aqui e agora, não adianta culpar ninguém. Porque é eu, é a minha vida, é a minha escolha. Eu sou fruto das minhas escolhas, entende? Então, eu acho que é muito disso, sabe? A gente carrega muitas crenças e vai ficando paralisada no meio do caminho e quer sempre encontrar culpados. Você tocou num ponto aí que eu acho crucial, assim, é muito importante essa questão de chamar a responsabilidade para si, né? A gente, quando não tem uma determinada maturidade, a gente leva a responsabilidade sempre para o outro. A gente entrega a responsabilidade para o outro, mas os resultados da minha vida, os resultados da sua vida, só dependem de você, né? E o que o outro vai fazer depende dele. Aí o que você faz com aquilo é a consequência. Então a gente vai criando camadas de maturidade, eu falo, né? A gente é igual uma cebola, são camadas. E a consciência, né, de trazer a responsabilidade para si, ela vai acontecendo gradativamente. Não é da noite para o dia. Esse romper que eu gosto de falar, o romper profissional, mas ele não acontece de uma hora para outra, né? Num minuto. Ele acontece num processo. E dentro desse processo, a gente vai tomando consciência e expandindo a consciência, né? E vai trazendo esses pequenos avanços. Então, um avanço maior, ele é formado por pequenos avanços, né? Pequenos saltos, pequenas vitórias, um dia após o outro. E não existe mágica, né, Aline? A gente, a gente acha assim, quando você vê uma narrativa, uma história de alguém, uma história de superação sendo contada, as pessoas olham de fora e pensam que é uma mágica. Aconteceu num estalar de dedos. E não é assim. Eu vi até um colega entrando aqui, um colega de muitos anos, de quando eu morei em Portugal. Ele vivenciou comigo uma fase muito, muito difícil da minha vida, que foi quando eu morei lá e que eu passei uma dificuldade tremenda. E hoje, olhando para trás, eu falo, meu Deus, como eu superei, né? Mas não foi da noite para o dia. Foi um passinho de cada vez, foi apanhando, é apanhando que a gente aprende, né? E eu até falo, Deus usa essas adversidades, né, na vida da gente, para ajudar a gente crescer, para fazer a gente evoluir, né? E, e às vezes a pessoa não quer passar pelo moedor, né? Pelo processo mesmo, pela dificuldade. E é justamente a dificuldade, é encarar, né? As batalhas do dia a dia, os entraves, é que vai fazer a pessoa se soltando, destravando, enxergando as melhores possibilidades, né, Aline? É interessante isso, mas a gente precisa trazer às claras essa situação, né? Não é da noite para o dia. Sim. A gente não está pronta nunca. Exato. Exato. Não é da noite pro dia, é verdade. A gente sempre vai aparecer aquela vontade de desistir, sempre a gente vai acreditar que não está tendo resultado, que a gente não sabe, nossa, eu lutei tanto e estou aqui, não está funcionando. Não. Na verdade, a gente precisa parar, respirar e olhar para trás e ver o tanto de coisas que a gente já construiu, o quanto a gente já evoluiu. Não é fácil, mas nada é fácil. Permanecer no mesmo lugar também não é fácil.
permanecer no mesmo lugar é um auto-engano. É meio que a zona de conforto fake, né? Eu faço a escolha de permanecer aqui porque eu acho que está mais fácil, eu estou garantida, eu tenho meu salário, por mais que seja pouco, por mais que eu escute um monte, por mais que não me gere prazer, por mais que seja horrível, por mais que eu queira desistir todos os dias, mas eu prefiro aqui porque tá quentinho, sabe? Então eu vou ficar aqui. E aí eu vou engolindo os meus sonhos, vou adormecendo eles e vou deixando ali. Então vai chegar um momento que... E aí aí eu começo a falar, não, é só para o outro, só o outro consegue realizar. É fácil só para o outro. Não, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. A diferença é que a gente toma decisões. Ah, mas você toma a decisão e é de uma hora para outra. Não, você vai se construindo, sabe? Eu vou te contar uma coisa que eu achei bem interessante. Eu estava ouvindo a história da Cleópatra. A gente tem uma visão muito distorcida, porque o mundo vende ela como uma mulher perfeita, aquela mulher de uma... aquele cabelo perfeito, aquele olhar, a pele maravilhosa. Mas quando você vai buscar a fundo, você vai ver que não é nada disso. Na verdade, a beleza a principal de Cleópatra, sabe, o poder dela não era da beleza, era da inteligência que ela carregava. Mas assim, ela nasceu com a inteligência como eu e você. Qual que é a diferença minha, sua, para Cleópatra? Não é a beleza física dela. Foi a decisão de desenvolver a inteligência que ela carregava. Como eu carrego, você carrega, todo mundo carrega. A gente precisa entender que a gente precisa ativar o que está dentro da gente. É que muitas vezes a gente busca fora, sabe? A gente acha que é fora. A gente perde muito tempo olhando o comportamento alheio, sabe? Ai, mas para fulano funciona, para ciclano tá indo. Olha, mudou. Olha, já comprou até um carro novo. Eu tô sempre olhando o palco do outro e eu não sei dos bastidores. Então eu preciso esquecer aquilo ali, fechar a janela, parar de olhar para aquilo. Peraí, agora silêncio, vou olhar para dentro. Onde eu tô, tá bom? Pronto, vou deixar aqui já vou entrar aqui até na pergunta que eu quero deixar para reflexão, sabe, de quem está com a gente, quem vai assistir depois, que é: por que eu estou mantendo essa carreira hoje? É por paixão ou por medo? Uau! Porque às vezes a gente está num lugar porque eu tenho medo do boleto que vai chegar e eu não vou ter dinheiro para pagar, mas eu estou super infeliz, frustrada, sabe? É horrível. Eu tô reclamando todos os dias. Eu vou trabalhar reclamando. Eu tô lá de cara feia reclamando. Mas eu não mudo. Eu não tenho uma atitude de fazer diferente. Então, é paixão ou é medo? Quais são os benefícios de permanecer aí onde você tá? Ou seja, quais são os custos? A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Será que tá valendo a pena abrir mão dos sonhos? Será que tá valendo a pena abrir mão do propósito? Ah, Aline, mas nem tudo é propósito. Na verdade, esquece. É só se direciona para o teu propósito. E não se preocupa que tá mas todo mundo fala de propósito, só se direciona para lá. Só entra em movimento e começa. Porque, mas como eu vou saber que é propósito? Quando você sentir leveza, quando você sentir que tá fazendo com amor, quando você sentir que, uau, é sobre isso, e que você começa a transbordar, e parece que quando você olha e conversa com alguém, vai contagiando as pessoas com coisas boas. Então, às vezes a pessoa tá muito, mas meu propósito, só vai se direcionando, se colocando em movimento. E aprende com a história de Cleópatra. Ativa a inteligência que está dentro de você. Busca, desenvolve. É isso que vai te fazer como ela, sentar em várias mesas, discutir qualquer assunto, sabe? Porque ela desenvolveu, ela entendeu o que ela precisava desenvolver, aquilo que já estava dentro dela, não fora. Então, todo mundo queria sentar à mesa com ela. Qualquer assunto, qualquer problema que colocassem à mesa, ela tinha uma opinião, ela sabia a estratégia, ela sabia como elaborar, ela foi aprendendo com o pai, ela foi se desenvolvendo. O problema é que às vezes a gente fica assistindo muita novela, sabe? Aí a gente quer aquela carreira daquela empresária maravilhosa da novela, que anda cheia de ouro, anda muito bonita. Mas a gente tem que lembrar que é o mundo real, ali aquele mundo de fantasia. E se eu perco muito tempo olhando para aquele mundo de fantasia, eu não construo meu próprio castelo. Essa assim. Da construção é importante, né? A gente sabe que é um passo por vez, né? E é difícil dissociar o ser humano. O ser humano, ele é um só. E esse desenvolvimento, né? Encontrar o ponto que você precisa desenvolver para chegar aonde você quer. Às vezes, a gente fica muito nesse mundo subjetivo, e, né, a mente lá, pensando um monte de
coisa, mas a gente às vezes precisa chegar, colocar o pezinho no chão e executar, né? Executar. Eu sei onde eu quero chegar. Tem algumas perguntas que são certeiras, né, para o nosso direcionamento. Eu sei aonde eu quero chegar e como. Eu acho que uma das perguntas mais poderosas que tem é essa daí. Como? Porque é a saída para você conseguir executar tudo que você precisa. Então, quando você começa a se perguntar como, eu sei qual é a solução que eu preciso para chegar num determinado ponto, como que eu vou fazer isso? E fazendo aos poucos, não é tudo de uma vez. Né? Eu vejo dessa forma e eu aplico isso muito na minha vida. Existem algumas ferramentas, né, Aline, que dentro da psicanálise, dentro dessa visão terapêutica aí, existem algumas ferramentas que são interessantes para colocar, né? Você tem alguma dica, alguma coisa aí para falar para o nosso público aí? Olha, eu vou deixar alguns pontos aqui e vou falar sobre isso sim. Um dos pontos que eu acho bem interessante também é uma rede de apoio. Em que Perfeito. sentido? Às vezes eu vou precisar de um amigo, de um parente, sabe? Dos pais, enfim, eu vou precisar de alguém, ou às vezes até de um terapeuta que vá me fazer um acompanhamento. Por quê? Às vezes o ambiente que eu estou inserido, ele vai me impossibilitando, vai minando, sabe, os meus sonhos e a minha coragem de sair dali. Então, dependendo de como eu estou nesse ambiente, quem são as pessoas que me rodeiam, aonde eu estou inserida, vai minando, na verdade, vai fortalecendo o meu medo, sabe? O meu medo de estar vulnerável. Porque, assim, a mente da gente, ela vai trabalhando para quê? Então, vamos supor que eu quero sair hoje da psicanálise, quero fazer uma outra coisa, eu quero entrar numa outra profissão totalmente diferente, fazer uma outra transição. A minha mente já vai entrar em parafuso, ela vai falar, o que você tá louca? Ei, para, não, esquece, desiste, fica aqui. Por quê? Porque a nossa mente, ela tá acostumada com esse mesmo movimento. Quando eu vou fazer algo diferente, ela entra em desespero, porque ela precisa gastar energia para fazer uma coisa nova. Uhum. Então, eu já tenho esse processo interno. Agora, você imagina que eu estou num ambiente de pessoas que vão fortalecer o meu medo, em vez de fortalecer a minha coragem. E, às vezes, eu acho que conforme a gente vai se construindo, não é nem esperar tanto por essas pessoas, mas a gente precisa se reconstruir para conseguir também só sair disso. Então, às vezes, você vai precisar de um amigo dessa rede de apoio, ou às vezes até de uma pessoa, de um terapeuta, de alguém que vai me dar um suporte, sabe, emocional, para que eu consiga, me direcionar para o que eu realmente quero. Um outro ponto que eu acho bem interessante é a gente precisa começar a ter clareza do que a gente quer. Quando a gente tem clareza, é muito fácil para eu sair do ponto A para o ponto B. O problema é que nós não temos clareza. Quando eu decido que eu quero alguma coisa, mas eu quero mais um monte de coisa junto. Quando eu quero um monte de coisa junto, vai dar problema, sabe? Você vai se perder no meio do caminho. Então, por isso que é interessante uma rede de apoio, porque às vezes você vai conversar com aquela pessoa, é uma conversa saudável, e aí você começa a ter certeza para onde você está indo. Então, você está indo nesse caminho, você vai fortalecendo. É uma coisa que você quer e você tem uma rede de apoio que está direcionando. Agora, imagina que eu quero ir para cá, mas as pessoas que eu convivo não têm essa mentalidade, elas vão fazer com que eu permaneça aqui. Porque elas não têm uma ideia de lá. Elas nunca estiveram lá, elas nem sonham em ir para lá. Elas acham que é muito gigante para elas esse sonho. Então, eu tô aqui, mas meu sonho é ir para lá. Eu até me esforço muito, mas eles sempre me lembram da onde eu estou e de que eu nunca vou conseguir chegar lá. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o ambiente, né? Com as pessoas que a gente anda. Se essas pessoas, elas realmente têm a ver com o meu objetivo, para onde eu estou indo, o que eu quero, tem a ver? Porque às vezes a gente vai precisar tirar algumas pessoas, porque às vezes estão só sugando, às vezes está sendo só um peso. Então, eu vejo que esse é um ponto interessante, essa rede de apoio, e refletir sobre isso. Olha, nesse momento, eu acho que as coisas, assim, uma ferramenta mesmo, seriam as perguntas que mais vão te fazer refletir. No caso, por exemplo, essa pergunta que eu fiz, aonde a pessoa está hoje? Sabe, são perguntas simples, porque ela consegue fazer sozinha,
E ela consegue refletir ao mesmo tempo. Uma outra coisa, ela pode fazer o quê? Ela, que também dá muita clareza, ela pegar a folha de papel e escrever. Quais são as crenças que impede ela de chegar no outro ponto? Ela sabe onde ela está, ela tem muita vontade de mudar de carreira. Então, ela tem muita vontade de fazer enfermagem. Mas ela... O que impede ela? Ela vai pegar um papel e ela vai começar a escrever. O que ela sente? O que está travando ela? Qual é o medo dela de começar? E aí ela vai vendo que vai aparecendo um monte de coisas ali para ela. O que ela pode fazer com isso? Deixa ela responder, colocar as coisas horríveis que aparecem ali para ela e depois ela vai derrubando cada coisinha. Ela vai confrontando aquilo mesmo que ela escreveu. Então, por exemplo, eu até tenho aqui, eu perdi muito tempo investindo em uma carreira para eu começar do zero. Isso é uma crença. Então, ela vai e escreve isso, como mais um monte de coisa, mas depois ela vai falar, na verdade, eu não perdi muito tempo. Eu aprendi um monte de coisa que eu posso usar na minha nova carreira. Esse pode ser o meu diferencial. Então, na verdade, quando eu coloco um monte de coisas negativas, eu preciso colocar mais um monte de coisas positivas para confrontar e diminuir. Ó, aquilo que eu mais alimento é o que cresce. Tem o mal e tem o bem. Eu vou ter que escolher quem eu vou alimentar. A probabilidade de eu estar sempre alimentando o mal com as reclamações e tudo, isso é fato. Então, quando eu vou me autoanalisando, criando consciência, eu vou fazendo diferente. E aí eu começo a fazer um esforcinho e falo, não, peraí. Então, eu começo a colocar essas coisas ruins e vou confrontando com coisas boas. Isso vai me dando clareza. Eu vou te falar uma coisa. Você pode falar, eu quero ir para tal lugar. Tenha clareza do que você quer. Quanto mais clareza você tem, você vai atrair aquilo que você quer. Agora, é o que eu falei. Às vezes a gente quer uma coisa, não, mas eu sei o que eu quero. Eu decidi, eu quero ir para lá. Mas na hora que eu começo, eu dou o primeiro passo, aí, ai meu Deus, mas eu acho que eu também quero ir para cá e para lá. E aí eu vou me perdendo. E eu paraliso no caminho porque eu perdi o foco de uma coisa. Fazer tudo ao mesmo tempo me dá uma baita exaustão e me mantém no mesmo lugar. É quase que um processo de autossabotagem, né? E tem também algumas situações relacionadas ao próprio perfil da pessoa, né? De ser, assim, de abrir muito para muitas possibilidades. Eu tenho um pouco disso. Eu vejo isso na minha vida e eu tenho dificuldade, às vezes, em focar em uma coisa só. Só que eu sei, né? A gente tem que ter consciência disso e começar a trabalhar e ir aparando as arestas para saber exatamente para onde está indo. Uma outra situação que você colocou aí, que eu acredito que é um ponto também muito importante, é assim, a determinação, né? Você está determinada à mudança. Porque quando você está ali num processo que está tudo confortável, né? Entre aspas, aquele conforto, pseudo-conforto, né? Que na verdade a situação não está boa, mas é o conhecido, né? As pessoas têm medo do desconhecido. Então, quando está ali num desconforto, mas é o desconforto conhecido, a gente fica mais tranquila até. Agora, quando você se propõe realmente, toma uma decisão de mudança, é aí que mora a questão, você tem que permanecer. E muita gente não consegue permanecer, não sustenta o permanecer, né? E esse sustentar o permanecer, às vezes, é um desafio. E quando ela começa a confrontar e ver que o bicho não é pequeno, às vezes acontece de recuar. E a gente, quando você começa a mexer numa situação que está aparentemente confortável, é óbvio que o desconforto vai surgir. Mas a evolução vem do desconforto. É no confronto que a gente evolui, né? E a pessoa tem que estar madura o suficiente para saber que ela vai precisar enfrentar, encarar esse desconforto. Tem muita gente que se acha fraca. E acha. Até o momento que ela precisa avançar. Não é assim? Isso é E muito aí, quando forte. você se depara com esse momento, você não tem outra saída. E aí você vê o tanto de força que você tem e que você é capaz de gerar ali para mudar a situação. E a energia que você emprega para mudar uma situação é a mesma energia. É a mesma.
Não é que você fez um movimento muito complicado. Você só mudou a direção. Isso é o meu ponto de vista, né? Mas eu acredito que dentro dessas trajetórias que você vê de vários profissionais que vão alavancando suas carreiras, se dirigindo para onde gostaria de estar, né? A maioria deles trabalha com esse posicionamento. E é uma escolha, é uma decisão, né? É consciente. Quanto mais consciente do processo, melhor é a história da clareza que você falou, né? Exato. Você trazer a clareza, não é isso? Exatamente. Quando você falou de energia, é bem interessante isso, porque você imagina como se a gente tivesse 5 fichinhas de energia. Eu preciso escolher, e eu tenho 3 caixinhas. Nessas 3 caixinhas são as áreas da minha vida. Eu preciso pegar essas 5 fichinhas e jogar em 3 caixinhas. Quais são as caixinhas que eu vou escolher? Então, vamos supor que eu vou colocar aqui. Uma caixinha vai ser a área financeira, a outra vai ser a minha saúde, e a outra vai ser relacionamento. 3 caixinhas. Eu coloquei uma financeira, área financeira, saúde e relacionamento. Eu tenho 5. Então, tá, eu vou escolher que eu vou jogar 2 na financeira, 2 na saúde, deu 4. E uma no relacionamento. Só que, o que a gente faz? Se a gente tivesse esse tipo de clareza, a gente ia avançar. Porque você imagina, se eu coloco 2 aqui, eu vou me dedicar minha energia nisso aqui. O problema é que, às vezes, eu coloco até 2 aqui. Só que, quando eu levantei, e aí daí eu saí para trabalhar, aí eu me deparei com a história do vizinho, depois eu cheguei no meu trabalho, e aí a energia que dava para aquilo ali foi se perdendo. Aí eu comecei a me preocupar com a história do vizinho, com a história do patrão, que maltratou a outra funcionária. Eu me perdi. Aquela energia já foi gasta do dia, sabe? Tipo, game over, perdi ela. Então, quando a gente começa a ter clareza, a gente fala, não, peraí, não, tipo, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu não posso gastar minha energia e não dá, porque eu sei para onde eu tô indo, eu sei o que eu tô construindo. E eu preciso ter, quando eu tenho essa clareza, é muito mais fácil de eu sustentar minha decisão. O fato é que para a gente se perder no meio do caminho é muito mais fácil. Quanto mais clareza e autoconhecimento eu tenho, é o que vai me fortalecendo, vai me fazendo permanecer naquele caminho que eu sei que vai me levar para onde eu realmente quero. E tem esse processo, sim, né? Da gente pegar e canalizar a nossa energia para uma coisa de cada vez. Eu lembro que quando eu estava nesse processo de transição, quando eu saí do direito e vim para essa área de mentalidade, eu estava fazendo uma da Fernanda Gasal, que é o Super Selfie, e era um curso de desenvolvimento pessoal, tal. E tinha tinha mais 2 em andamento, tinha o TRG em andamento, tinha psicanálise em andamento e tinha, eu não me lembro agora. Eu sei que eu comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, minhas fichinhas estavam tudo ali. Chegou uma hora que deu uma escala. E aí o que acontece? Eu arrumei um baita de um problema. Por quê? Porque eu não aguentava ouvir a voz de nenhum deles. Nem nas redes sociais, em nada. Eu não suportava, me dava uma irritabilidade gigante. Eu não entrava nem no quarto. Eu fiquei com a porta do quarto fechada por 6 meses. Eu não conseguia entrar lá para mexer no meu computador. A irritabilidade que me causava era gigante. E eu respeitei o meu processo. Primeiro me desesperei, não entendi o que estava acontecendo. Foi logo quando começaram a falar o burnout. Foi ali que eu comecei a identificar o que eu fiz. Me acolhi, fui para a praia, descansei, sabe? Comecei a olhar para mim, esquecendo tudo. Tudo. Também depois, quando eu entendi, canaliza a sua energia, aí eu voltei. Quando eu voltei, eu falei, vou uma coisa de cada vez, vou começar pelo TRG. Eu peguei toda a minha energia e dediquei naquilo dali. Rapidinho, eu finalizei ele, entendi tudo, absorvi o que ele estava, sabe, oferecendo. Ótimo. Fui para o Super Self, depois fui para a psicanálise e assim eu tenho feito. Às vezes a gente vai se deparando com outras coisas, eu acho que quanto mais coisas a gente faz ao mesmo tempo, mais parece que a gente vai fazendo mais lento. E quando eu canalizo e faço uma coisa de cada vez, parece que eu acelero o processo, né? São filtros, né, Aline? Eu acredito muito nisso, de você aplicar filtros, filtrar o que. Quando você tem clareza para onde você está indo, você, você sabe o que você precisa para chegar lá, né? Você vai encontrando as ferramentas para chegar nesse determinado ponto.
e você filtra o restante. E esse filtrar te ajuda a chegar mais rápido, porque você vai tendo menos interferências no caminho. Quando você ouve muitas opiniões, quando você ouve muitos mecanismos diferentes, atrapalha o processo. É a mesma coisa de você iniciar um curso, uma formação, e você querer aprender com todos os profissionais da área ao mesmo tempo. A gente até tem isso aqui nos nossos cursos, às vezes o aluno chega para nós para uma determinada técnica e acontece muito isso, com confusão. Às vezes você vai fazer lá um preparo, uma diluição de toxina, um cálculo de dose, alguma coisa assim. Aí o aluno chega e fala, não, mas fulano faz diferente, ciclano faz diferente, só que o raciocínio de fulano, o raciocínio de ciclano, também é diferente na aplicação prática. Então não adianta eu querer absorver tudo de uma vez na hora de executar, de chegar num ponto determinado. Né? Eu posso chegar em determinado ponto e depois que eu cheguei, aí sim eu vou buscar outras fontes para me ajudar a fortalecer a construção. Mas acontece muito das pessoas irem pelo meio do caminho, observando o entorno e deixando outras vozes interferirem. Né? E às vezes o que deu certo para um não vai dar para o outro. O que deu certo para a Aline pode não dar certo para a Renata. E às vezes a gente está no mesmo processo, né? Nós nos conhecemos num curso, numa formação que nós estamos fazendo. Cada uma está no seu processo ali, né? No seu ritmo, no seu andamento. E é muito individual, né? Isso é uma situação muito individual. Não adianta olhar para fora. A pessoa precisa olhar para dentro. E o que acontece muito é das pessoas fugirem, né, Ali? Exatamente. Eu aproveito até para deixar aí de sugestão para o pessoal. O livro Cavaleiro Preso na Armadura. Eu não estou com ele aqui do meu lado. Maravilhoso. Esse livro, ele fala, assim, é uma reflexão muito grande. E aí ele te convida a entrar em alguns castelos. Uhum. E a sugestão que eu digo é preste bastante atenção. Porque no começo a pessoa se perde, nas primeiras páginas acha que não é nada demais. Mas quando ela começa a fazer, é tudo uma interpretação. E quando você vai avançando, nossa, você vai aprendendo muita coisa sobre você. E quando você entende sobre o Castelo do Silêncio, é engraçado que esse cavaleiro, quando ele entra no Castelo do Silêncio, é incrível isso. Porque a gente começa a se identificar. Quando ele entra no Castelo do Silêncio, já está falando, você precisa fazer silêncio. Mas ele não conseguia fazer silêncio. Então ele começou a andar porque a armadura dele começava a bater e fazer aquele barulho, porque o barulho do silêncio incomodava ele demais, dava desespero, gerava angústia nele. Daí até ele passar por aquele processo e entender que ele precisava silenciar, e quando ele começa a silenciar, aí ele começa a se ouvir de verdade. Entende? Então, às vezes, é muito sobre isso. Eu estava conversando com uma amiga e eu estava falando justamente para ela que a impressão que dá é que você entra num quarto escuro, sabe? E quando você precisa silenciar para se conectar com você mesmo. A impressão que dá é que às vezes você entra num quarto escuro. E quando você faz silêncio, é como se o teu inconsciente fosse te mandando os sinais, as informações. E aí é como se você fosse fazendo a conexão mesmo naquele quarto escuro. Você não tem medo, você fala, uau, isso é conhecido. Nossa, eu lembro disso. Ai, mas não era essa interpretação era errada. Opa, eu posso mudar aqui. Nossa, eu vi isso de outra forma. Quando eu faço silêncio, eu consigo entender muitas coisas. E eu saio muito fortalecida desse processo. Muito fortalecida. Porque... Esse livro que você falou, eu já li em 2 momentos. E esse livro, você está falando, eu estou lembrando da situação. Eu li a primeira vez há bastante tempo. Ele não é um livro novo, né? Já tem um tempo. Eu li uma vez e eu estava passando por um processo e ele serviu para determinada situação da minha vida. E depois ele foi indicado novamente, quando eu estava numa terapia, na terapia do luto, eu fiz novamente a leitura dele e passei novamente. Foi um outro processo completamente diferente. Para você ver como as coisas acontecem em momentos, né? São períodos e momentos em que você vai amadurecendo e você vai abrindo a mente, a visão. E hoje a gente também tem uma situação, né, Aline, que é muita informação.
O ruído de muita informação e muita informação superficial. E esse é um grande problema. Porque você tem uma falsa sensação de muito conhecimento e muita coisa, e de repente, quando você olha, você está na superficialidade. E aí você não consegue mergulhar em muitas situações, né? E isso não ajuda muito, né? É verdade, é verdade. A gente está vivendo exatamente isso. Eu vi até uma coisa que me chamou um pouco a atenção, que a gente está vivendo numa era da informação e que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não tem mais tempo para salvar ninguém. Porque a informação está aí para todo mundo. Então, as pessoas precisam se conectar, tirar suas próprias conclusões e se direcionar do que elas querem da vida dela, sabe? E não dá mais para se perder. Por isso que eu falo muito sobre um apoio. A gente precisa de uma rede de apoio. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa rede de apoio também. Porque às vezes a gente está com uma rede de apoio que não tem nada a ver com aquilo que a gente realmente precisa. Então, em vez de melhorar, piora todo o cenário. Me faz permanecer frustrada no mesmo lugar. E é bem isso aí que você tem falado. É uma caminhada. Esse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, é um processo gigante. E, às vezes, o sucesso que eu quero, o sonho que eu quero realizar, está logo ali na curva. Mas eu tenho tanto medo do desconhecido que eu não vou até lá. E aí você vê que no livro ele vai passando essa caminhada todinha. E, no final, ele vai e realmente tudo se transforma. E é aquela leveza, aquela armadura sai. E a gente começa a refletir sobre várias coisas da nossa própria vida, né? E é justamente isso que você falou. É uma era de informação, temos muita informação, inclusive superficial, sim, mas eu sempre falo a mesma coisa, que eu acho que é a autorresponsabilidade da gente puxar para a gente, prestar atenção e ter clareza do que a gente realmente quer, para onde estamos indo. Entender que se eu acompanho a multidão, e eu acho interessante isso de falar, porque eu lembro que eu tinha muito essa percepção, não sei o que estou fazendo, eu vejo assim, um pensamento como de adolescente, talvez, segue a multidão, as amigas, o pessoal está indo para lá, o pessoal da escola está indo, é assim que faz, deve ser assim que faz, vamos seguir. E, na verdade, é medíocre, é mediano, sabe? Esse seguir a multidão, eu preciso entender que seguir a multidão é uma multidão de perdidos que não sabem também para onde estão indo. Só estão fazendo muvuca. É como o lado externo, ou seja, o lado externo é muito barulho. A resposta não está fora no barulho, a resposta está dentro. Eu volto a falar o que eu disse aqui sobre a Cleópatra. A parte principal da beleza de Cleópatra não era a beleza física, mas ela entendeu o que estava dentro e ela ativou, se desenvolveu para se tornar uma mulher de legado e referência que até hoje, vendida a imagem até hoje, sabe? Então, não está fora, não está na multidão, está dentro da gente. É silenciar. O problema aqui é silenciar, dá medo. Se conectar com a gente, com a nossa história, com os nossos medos, dá medo. E, na verdade, vai com medo mesmo, mas tem que ir. Isso que você falou, só já encaminhando aqui para finalizar, isso que você falou da multidão, de seguir a multidão, é uma coisa tão real na nossa área aqui na estética, que eu vejo assim, o pessoal olha de fora e acha que é só bônus, né? Não tem ônus. E a área da estética é uma área que tem um mundo de possibilidades e tem muito marketing envolvido, é muito business, é muito glamour, mas o que realmente vai dar resultado profissionalmente, o que realmente vai trazer a pessoa para a realização daquilo que ela deseja, para os resultados dos pacientes. Às vezes o pessoal vai na modinha, né? Hoje saiu um determinado equipamento, todo mundo corre para lá, né? Saiu uma outra tecnologia, todo mundo corre para lá. E aí você vê o efeito manada, né? Aquele efeito manada que você vai nas feiras, nos congressos, você vê muita tecnologia realmente boa, mas às vezes eles ressuscitam umas tecnologias lá do passado, coloca como nova e vem a manada, né? O período do laser tal, o período da outra tecnologia tal. E o pessoal fica ali, parece folha ao vento, e não está focado no que precisa realmente para trazer o resultado, para
a evolução do paciente, para a própria evolução de carreira, e isso daí também é uma outra consequência que a gente vê. Próxima live a gente vai trazer, vai falar um pouco mais dessa questão de gestão e organização do outro lado, né? Não só dentro da parte tecnológica, mas também esse lado que ninguém fala muito, que é a parte da gestão. Então, já fazendo um gancho aí e convidando o pessoal para a próxima semana, a gente tem nova live aí. Vamos deixar suas considerações finais. Eu quero agradecer, tá? E deixa um recado aí, deixa o seu, um pouquinho da sua experiência aí para nós. Qual Sim. recado você gostaria de deixar? Ó, trazendo um pouquinho, né, do que a gente falou hoje, então, sobre transição de carreira, que você pode fazer, você não precisa ficar com medo. Entenda que tudo que você vai fazer, você sempre vai ter medo. O medo é uma proteção, mas você precisa desenvolver a coragem para você fazer aquilo que você realmente quer. Só tenha certeza, tenha clareza, porque se você tiver clareza, você consegue sustentar a sua nova decisão. Senão, você vai entrar num processo de autossabotagem. Você vai, mas você volta para o mesmo lugar. Dá um passo para frente, dois para trás. Está sempre nesse processo de autossabotagem. O fato é que você consegue e que a resposta está dentro de você, que você só precisa ativar, você só precisa se desenvolver. O outro ponto aí que eu deixo para vocês é a reflexão, que é onde você está hoje, com o que você está fazendo, com o que você está trabalhando hoje, daqui a 5 anos, aonde você vai estar? Daqui a 5 anos, você vai estar realizando algum sonho com essa profissão que você está hoje, onde você está inserido, com o que você está trabalhando? Eu deixo essa reflexão para você. E digo para você, se você acredita que não, pense logo do que você quer da sua vida. Lembrando que você só tem essa para viver. Então, toda experiência, ela precisa ser vivida agora, já, no hoje. Não no passado e nem no futuro, mas é hoje. E é isso, eu agradeço o convite. E foi muito bom estar aqui com você, esse bate-papo. A gente acabou passeando, né, em vários lugares, falando de crença. É muito gostoso e passou rápido, né? Maravilhoso, né? Quando o papo é bom e a gente vai transitando aí, isso é coisa de mulher, né? Verdade, verdade. É uma E aí, a delícia. live vai estar salva? Vou deixar salva, vou compartilhar com você, tá? Maravilha, que aí o pessoal vai ter Pessoal, a oportunidade aí de assistir. Eu acredito que vai agregar valor na gente. isso. Ô, Aline, eu quero te agradecer muito pela sua presença, por ter trazido aqui a tua experiência tão rica, né? Muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que está aqui participando. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá nos stories, vou deixar lá. Para quem tiver dúvidas, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Isso. Grande abraço, uma boa noite a todos e até a próxima live. Fica com Deus. Obrigada, Renata. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.